As consequências da União Ibérica para o Brasil colonial. Introdução. Em 1580, um acontecimento mudou o destino de Portugal e, com ele, o futuro do Brasil. Com a morte de D. Sebastião, sem herdeiros, o trono português caiu nas mãos do rei da Espanha, Felipe II. Nascia a União Ibérica, uma fusão de coroas que uniria dois impérios, mas abriria feridas profundas nas colônias da América. Bloco 1. O início da União Ibérica. Durante 60 anos, Portugal e Espanha viveram sob um mesmo rei, duas coroas, um só poder. E o Brasil, colônia portuguesa, passou a sentir o peso dessa união. O Tratado de Tordesilhas, que por séculos limitara o avanço português, foi esquecido. Agora, sem fronteiras oficiais, os colonos começaram a se expandir para o interior. O território crescia, mas também cresciam os inimigos. Bloco 2. As invasões holandesas. A Holanda, que antes era aliada comercial de Portugal, se revoltara contra a Espanha na Guerra dos 80 anos. Com a União Ibérica, os holandeses foram proibidos de negociar com o Brasil, e o que era comércio virou guerra. Em 1624, invadiram Salvador, capital do Brasil. Por um breve momento, o Império Português pareceu ruir, mas a reação veio logo. A jornada dos vassalos, unindo tropas portuguesas e espanholas, expulsou os invasores no ano seguinte. A paz, porém, durou pouco. Bloco 3. A invasão de Pernambuco. Em 1630, os holandeses voltaram. Agora o alvo era Pernambuco, o coração do açúcar no Brasil. Liderados pela Companhia das Índias Ocidentais, eles tomaram Olinda e Recife e iniciaram o domínio que chamariam de Nova Holanda. O português Matias de Albuquerque resistiu bravamente, erguendo o Arraial do Bom Jesus. Mas a traição de Domingos Fernandes Calabar entregou aos inimigos o segredo das defesas. Os holandeses permaneceriam por 24 anos. Bloco 4. O governo de Maurício de Nassau. Em 1637, chegou ao Brasil João Maurício de Nassau, um homem culto, curioso e ambicioso. Sob sua administração, Recife floresceu. A cidade ganhou pontes, jardins e escolas. A arte e a ciência prosperaram como nunca antes na colônia. Mas os ideais de Nassau entraram em choque com a ganância da companhia. Enquanto ele sonhava com uma colônia organizada e próspera, os diretores queriam apenas lucros rápidos. Em 1644, Nassau foi afastado e o equilíbrio desabou. Bloco 5. A insurreição pernambucana. A partir de 1645, o povo se levantou. Senhores de engenho, índios e negros, todos unidos contra o domínio holandês. Foi o início da insurreição pernambucana. As batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649, marcaram o nascimento de um sentimento novo, o de que o Brasil podia lutar por si mesmo. Em 1654, os holandeses foram derrotados e expulsos, e, em 1661, o Tratado de Haia confirmou a devolução definitiva do Brasil a Portugal. Mas a vitória teve um preço. Os holandeses levaram consigo o conhecimento do açúcar e o reproduziram nas Antilhas, quebrando a economia nordestina. Bloco 6. As consequências econômicas e políticas. A crise do açúcar abalou as bases da colônia. Portugal, cada vez mais fraco, teve que buscar apoio econômico na Inglaterra. O Tratado de Methuen, assinado em 1703, abriu as portas para o comércio inglês. Em troca de tecidos e manufaturas, Portugal entregou sua independência econômica. Ao mesmo tempo, a metrópole criou o Conselho Ultramarino, uma instituição para centralizar o poder e controlar as colônias com mão de ferro. Nada mais seria decidido sem a voz de Lisboa. Bloco 7. A resistência dos escravos africanos. Enquanto os europeus disputavam o poder, outro tipo de guerra acontecia nas sombras. A guerra pela liberdade. Milhares de escravos fugiram dos engenhos e construíram refúgios escondidos nas matas, os quilombos.
O maior deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Por mais de 80 anos, resistiu a dezenas de ataques. Governado por Ganga Zumba e depois por Zumbi, Palmares tornou-se símbolo da resistência negra no Brasil. Em 1694, foi destruído pelas tropas de Domingos Jorge Velho. Um ano depois, Zumbi foi morto, mas seu nome jamais seria esquecido. Bloco 8. Comparação entre Portugal e Espanha. Nas colônias espanholas, a exploração era diferente. Lá, predominava a mão de obra indígena, forçada pelos sistemas da mita e da encomienda. Já no Brasil, sob o domínio português, a base era a escravidão africana, cruel, lucrativa e permanente. Duas formas de dominação. Um mesmo objetivo, o lucro. Conclusão. A União Ibérica ampliou o território do Brasil, mas também expôs suas fragilidades. Os conflitos com estrangeiros, a crise do açúcar e as revoltas de escravos e colonos revelaram um país em transformação. A partir dessas lutas, nasceu o primeiro sopro de identidade brasileira, e nas ruínas da dominação europeia começava a se erguer a ideia de uma nação livre.